Tá fazendo uma reunião aí? Quem são esses? O porco, a coruja, o leão e o coelho. Que legal! E o Danilo? Ah, que lindo que é o Danilo! O coelho? Faz dormir o coelho. Faz escolher dormir. Dorme, neném. Enfim, chegamos nos 30. Faz muito tempo que eu não faço vlog, inclusive eu tô arriscando porque eu não sei se eu tenho muita memória no meu celular. Sim, eu gravo pelo celular, mas eu senti de gravar esse dia como uma forma de tornar ele um pouquinho mais especial. Não que ele não seja especial por si só, mas acredito que vai ser legal daqui a uns anos eu relembrar esse dia. Quando eu tinha 20 e poucos, eu imaginava que os 30 seriam bem diferentes, eu imaginava aquele festão, convidar todas as minhas amigas. E hoje eu acho que eu nem tenho tantas amigas assim, tenho poucas, mas são maravilhosas, mas a maioria delas está longe em outra cidade, seguiram outros rumos na vida. Também não estou rica como eu achei que eu estaria, não tenho meu apartamento na praia, mas eu amo a vida que eu tenho. Eu amo minha família, eu amo meu filho, eu amo estar aqui, dando mamar, daqui a pouco eu vou fazer almoço. E eu amo minha cidade, o meu lar, a minha casa que é alugada, eu ainda não tenho casa própria. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 30 anos, foi a entender o que realmente tem valor na vida. E quando a gente tem 20 e poucos, a gente é direcionado a olhar tanto para a carreira, para status, para o que a gente vai ser quando crescer. E hoje eu vejo as coisas de uma forma tão diferente, porque o meu sucesso de anos atrás, hoje é muito diferente da minha visão de sucesso com 30 anos. E eu sinto que eu tenho uma vida de sucesso, posso dizer que eu tenho uma vida de sucesso porque eu tenho minha família, tenho meu lar, eu tenho saúde, eu trabalho com o que eu amo. E é claro que eu não tenho uma vida perfeita, não tenho a melhor condição financeira que eu gostaria de ter. Claro que tem muita coisa que eu ainda quero conquistar e ajustar, mas eu acredito que não é sobre, agora vai parecer até ChatGPT, né? Não é sobre isso, é sobre aquilo. Mas eu acredito que não é sobre o que a gente conquista, sabe? É mais sobre quem a gente se torna ao longo do caminho. E entender isso fez com que eu mudasse completamente a minha visão de mundo, de vida, porque quando a gente entende realmente o que tem valor e que Deus não está preocupado com o que a gente conquista, mas quem a gente se torna durante o caminho, a gente para de passar a vida sempre correndo atrás de alguma coisa. A gente foca mais em quem a gente está se tornando, no quanto a gente está se desenvolvendo, crescendo. E não é fácil não, é perrengue atrás de perrengue muitas vezes, às vezes a gente passa por desafios, mas eu acredito que não tem como fugir disso. A diferença é que quando a gente tem Deus do nosso lado, as coisas ficam mais fáceis, fica mais fácil de caminhar, porque a gente sabe que Ele está nos direcionando. Então, mesmo que dê medo, que dê frio na barriga, que às vezes a gente questione, será que eu tô no caminho certo? Eu acredito que é muito mais sobre caminhar com fé do que ter a certeza de que está indo para o lugar certo. Porque eu acredito também que quando a gente está no lugar errado, na verdade a gente precisava caminhar para esse lugar errado para a gente entender que não era o lugar que a gente precisava ir. Então, às vezes a gente fica pedindo respostas e respostas para Deus e querendo coisas sobrenaturais e que, sei lá, um passarinho azul apareça na nossa janela e nos conte o que a gente precisa fazer, para onde a gente precisa ir. E no fundo, as respostas estão no ordinário, nas coisas simples do dia a dia, no tentar, no fazer e depois descobrir se é ou não é realmente o que a gente quer. Então esse dia vai ser um dia simples, mas vai ser um dia muito abençoado. E que bom que você vai passar esse dia comigo. E agora eu vou fazer almoço porque eu tô atrasada. E vamos lá. Mamãe. A mamãe vai fazer almoço agora. O papai vai chegar. Ficar, papai. E daí a gente vai almoçar.
e depois vamos pra aula, pra escola. Vamos lá ver a Prof. Pati. A Prof. Pati. Tu gosta da Prof. Pati? Sim. Tá bom. Então a mamãe vai lá fazer almoço, tá? Sim. Vocês não têm noção de como esse dia tá saindo fora do meu controle. E pra uma pessoa controladora como eu fico muito estressada. Mas vamos respirar fundo, porque eu tenho certeza que Deus deve estar rindo da minha cara, dizendo, viu, minha filha, achou que por ser teu aniversário você ia controlar as coisas? Não, 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 não. Vocês nem imaginam as coisas mais loucas que aconteceram hoje. Começando pelo carro, que a elétrica deu a louca, começaram as portas a abrir e fechar, as travas, sem parar. Aí meu marido atrasou pro almoço, chegou e me deu a notícia de que teria que levar o carro para arrumar, que eu não poderia ficar com o carro de tarde, sendo que eu tinha planejado usar o carro para várias coisas de tarde. E inclusive deixar ele na escola, o meu marido no trabalho, meu filho na escola, voltar para casa, tinha algumas coisas de trabalho para fazer em casa, esperar minha calça terminar de secar na lava e seca para poder usar, porque é a única calça que eu tô me gostando. Eu dei uma emagrecida esses últimos meses, e aí eu entrei em uma crise de autoestima por estar muito magra. Então é toda a roupa que me serve. Com esse tempo chuvoso já há dias, eu não tinha uma calça seca para botar hoje. Eu deveria ter me programado antes? Deveria, mas, né, sabe, né, o TDAH deixa as coisas tudo pra última hora. E aí eu tinha tudo planejadinho, exatamente como iria acontecer, e saiu tudo do avesso. Aí eu disse para meu marido, então, você me deixa no centro, antes de levar o carro para arrumar, e aí eu vou direto pro café, e aí eu digo pra minha amiga me encontrar mais cedo, porque eu tinha marcado com ela mais tarde, porque antes eu precisava fazer algumas coisas, e inclusive uma coisa muito especial, que eu pretendia chegar antes no café para fazer essa coisa especial, que depois eu conto pra vocês se der certo de eu fazer. E tinha tudo planejadinho e tive que mudar toda a rota, e eu disse pra ele, então, me deixa no centro. Aí quando a gente tava vindo pra cá, ele disse, não, peraí, deixa eu passar ali no meu primo, ver se ele não consegue ajudar, porque meu primo entende de elétrica e tal, ele trabalha com isso. Aí, dito e feito, o primo dele conseguiu arrumar o carro, graças a Deus, mas ele teve que desligar a elétrica. Então eu consegui ficar com o carro de tarde, mas com os vidros fechados, e o alarme não tá funcionando, só a chave do carro. Aí o que aconteceu? Eu desci para fazer algumas coisas que eu precisava fazer, tranquei o carro com a chave, e quando eu voltei pro carro eu não conseguia abrir. Meu Deus, me bateu pavor. Eu pensei, como é que eu vou entrar no carro agora? Eu não acredito que eu vou ter que chamar um chaveiro ou sei lá quem pra me ajudar, né? Aí fucei e consegui abrir pela porta do carona. Graças a Deus. Deu tudo certo, consegui abri e agora estou aqui na frente do café. Agora eu vou entrar e torcer para não ter muitas pessoas, porque eu esqueci o meu fone de ouvido. Espero que o ambiente esteja calmo, porque eu quero fazer uma coisa que demanda atenção, foco. Se não der certo hoje, tudo bem, não tem problema, porque eu não tenho um prazo, mas eu gostaria muito que desse certo hoje, porque eu estou tentando fazer decidir um dia especial. Tudo bem que ele já é especial, né? Só por ser. Mas vamos lá. Depois minha amiga veio me encontrar e eu preciso também comprar as velas para o bolo, porque vamos fazer uma jantinha lá na casa do meu pai hoje. E preciso buscar o bolo, comprar as velinhas, preciso passar em casa, pegar uma carne, que inclusive era para ter colocado descongelar. Eu não botei.
Vamos lá, uma coisa de cada vez. Agora eu vou entrar pro café e começou a chuviscar de novo. O meu cabelo, por sorte, não está tão feio, porque dia de chuva é assim, ó, juba. Mas, por sorte, ele não tá tão feio hoje. Então, vamos lá. E eu espero que esse vlog esteja ficando legal, divertido. Pra minha sorte, só tá eu aqui, mas a música tá um pouquinho alta, então eu espero que não atrapalhe o vídeo, que dê pra me escutar bem. E a missão de hoje é autografar 13 livros, que serão enviados para um clube do livro só de mulheres, lá de Rio Preto, se não me engano. Esse clube do livro é de uma amiga virtual, acho que posso dizer assim. Sabe essas pessoas que você conhece na internet, que você conversa há muito tempo, que vocês já são amigas, mas vocês não se conhecem pessoalmente, porque vocês moram muito longe? É esse o caso. Conheço a Mari já tem tempo, alguns anos, e a gente super conversa sobre tudo, somos muito amigas, mas a gente ainda não se conhece pessoalmente, nunca nos vimos pessoalmente, e ela é mediadora de um clube do livro lá na cidade dela. E hoje eu tenho como missão autografar 13 livros que serão enviados para essas mulheres. E eu vou dizer para vocês que é um grande desafio para mim, porque eu tenho algumas travas em relação ao meu livro. É um livro, assim, muito bonito, é um livro que conta a minha história, mas justamente por isso eu sinto que eu tenho algumas travas em relação a ele, principalmente porque muitas ideias que eu escrevi aqui talvez eu não concorde mais. Hoje eu sou uma pessoa diferente da pessoa que escreveu esse livro. E a Thaís que eu era quando escreveu Doce Despertar era uma Thaís muito mais, não digo vitimista, mas que sentia ainda muitas dores e que não sabia muito bem como lidar com essas dores. Então eu trago um pouco desse lado para minha escrita, onde eu conto como eu me senti em muitos momentos, também como eu superei, né, a questão de ansiedade, de depressão pós-traumática e vários eventos que foram pesados para mim, mas que eu transformei em propósito, né, e contei um pouco aqui nessa história. Então eu tenho algumas travas, sim, quando eu penso que alguém vai ler, porque está lendo um lado muito vulnerável da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que Deus me direcionou a escrever esse livro. Eu não escrevi com o propósito de fazer um livro, eu escrevia para me entender e porque eu sempre amei a escrita, né? Então, ao mesmo tempo que eu sinto que Deus me direcionou a criar essa obra, que Deus me direcionou a publicar ela, eu acho que até hoje eu nunca vi um centavo de retorno. Na verdade, eu só gastei dinheiro, né? Porque eu fui, acho que, pelo pior caminho, digamos assim, fui por agência, e até hoje eu até deveria entrar em contato com a agência para saber como é que tá o processo, porque, para falar a verdade, eu nunca entrei em contato com eles, porque o propósito nunca foi monetizar, nunca foi transformar numa renda, era simplesmente colocar minha voz no mundo, mesmo que isso dê muito frio na barriga. Então, mesmo que hoje talvez eu não concorde com algumas coisas, eu pense diferente, eu seja outra mulher, outra pessoa, eu precisei ser essa Thaís do Doce Despertar para que hoje eu esteja aqui, né? Então, eu sinto que eu vivo esse processo de cada vez mais honrar a minha história, porque às vezes é difícil a gente honrar processos pesados, dolorosos, né, que a gente viveu. E por muito tempo eu me perguntava por que eu vivi tudo isso, por que eu tive que passar por tudo isso, como se fosse até um ressentimento, sabe? E hoje eu sinto que eu ainda não estou 100%, mas eu já integrei muita coisa, hoje eu já sou muito mais grata, eu consigo agradecer pela minha história, honrar, mas ao mesmo tempo eu ainda percebo essas travas, assim, quando eu penso que alguém vai me ler. E eu penso também em escrever novas obras, em escrever novos livros, talvez até um livro mais autoajuda, um livro mais, sei lá, com um tema mais específico. Mas não sei, eu acho que se for para ser, Deus vai me falar, Deus vai me dizer a hora. Eu acho que o que Deus quer agora, nesse momento, é que eu primeiro honre esse aqui, sabe? Eu não tenha vergonha da minha história em si, e que eu permita, né, que a minha história possa inspirar. Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai entender, mas se uma pessoa ler e fazer a diferença na vida dessa pessoa,
já vai ter valido a pena, né? Então vamos lá, vamos autografar alguns livrinhos. Eu acho que tem muito mais que 13 aqui. Eu só peguei a caixa e trouxe a caixa que eu tinha em casa. E vamos lá, vamos autografar, porque daqui a pouco a minha amiga chega e aí eu tô aqui conversando com vocês. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make the dream last. The dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the É difícil não me emocionar quando eu vou escrever pra alguém, assinar um livro pra alguém, porque eu sinto que eu entro em contato com uma parte muito profunda minha, muito sensível, e que eu não acesso toda hora, todos os dias, porque, né, a vida acontece, a gente às vezes entra em modos automáticos, né, tem demandas, tem boletos pra pagar, tem louça pra lavar. E quando eu consigo sentar, assim, e fazer algo que eu sei que não é só meu, sabe? Que é dele, que é Deus que tá me direcionando, que tá me, sabe? Que eu sou só um canal, algo que mexe assim, com as minhas estruturas, que mexe com quem eu sou, com a minha essência. Isso mexe muito comigo. E não falo num sentido místico, num sentido muito, tipo, ai, tá viajando, sabe? Mas no sentido em que eu me vejo como uma pessoa muito sensível. E quando eu vou escrever para alguém, não é algo superficial. Eu realmente mentalizo essa pessoa, eu mentalizo que eu posso escrever o que ela precisa ouvir, sabe? Então cada mensagem é diferente, assim como cada mulher que chega até mim através do meu trabalho, eu já me questionei muito sobre o meu trabalho. Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa? Será que eu não sou muito apegada ao que eu faço como uma identidade minha? E eu já me questionei muito, eu já quis desistir, inclusive, e fui fazer outras coisas. E hoje eu vejo que não, que na verdade não é que eu esteja apegada a uma identidade que eu criei, mas é algo que faz parte de mim, eu não consigo ser diferente, eu não consigo ser uma pessoa menos sensível, uma pessoa que, enfim, que é mais operacional, eu sou uma pessoa profunda, não sei a palavra, mas é o que eu amo fazer, eu amo me conectar com outras mulheres e sentir de que forma eu posso ajudar elas dentro do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento, sabe? É algo que é meu, não sei explicar. Não sei explicar, então sei que eu dei uma saída do contexto aqui, mas é que como uma pessoa que pensa muito, que reflete muito sobre as coisas, só o fato de eu estar assinando alguns livros para enviar para algumas mulheres me faz sentir e pensar em muitas coisas. E eu espero realmente que essas mulheres gostem de ler o meu Doce Despertar e que eu possa escrever uma mensagem curta que seja, mas que toque o coração delas. Eu bati,